Nós vamos fechar o Tarobá Cidade de hoje com uma reportagem que faz a gente refletir. Falar sobre morte ainda é um tabu para grande parte das pessoas. Ninguém gosta do assunto, nem de falar, nem de ouvir. Não é fácil, né? Encarar a perda de alguém, lidar com sentimentos de dor, tristeza, saudade. Porém, é preciso falar sobre o tema. E agora vamos acompanhar um bate-papo de Nauana Guerra com a especialista no assunto, Deise Rosa. Você já parou para pensar que esse é o tema mais difícil de falar, de conversar, de entender, e é a única certeza que a gente tem? Pra gente falar sobre esse tema e tentar entender um pouquinho por que é tão difícil falar sobre a morte, eu converso agora com a especialista no assunto, a psicóloga Deise Rosa. Bom dia, Deise. Bom dia, bom dia. Realmente, né, essa eu acho que é a única certeza que a gente tem, que todos nós, né, vamos morrer, mas é algo que é muito difícil e ainda é tabu pra gente conversar. Até porque a gente não tem a data, não tem a hora, não tem o porquê, não tem como. E tem uma coisa, Nauana, que o ser humano ele detesta, é não ter controle das coisas. Nós queremos ter controle das coisas. Algumas pessoas são mais controladoras. Estas geralmente sofrem mais por conta desse processo do morrer. Mas igual, mesmo aqueles que não são super controladores, é do humano querer ter uma ideia. O que eu vou fazer no final de semana? O que eu vou fazer mês que vem? Nas minhas férias eu vou fazer tal coisa. E a morte é algo que não se programa. Né? Algumas vezes ela é anunciada através de uma doença, através de alguma coisa que está próximo de acontecer, mas não é algo que acontece com todo mundo. Às vezes ela não é anunciada, a gente não se prepara para tal, somos pegos de surpresa, e essa surpresa que causa tanta angústia e ansiedade nas pessoas. Como eu falei, gente, a Deise é especialista no assunto. Até quando a gente foi agendar a pauta, ela me mandou uma matéria muito maravilhosa, inclusive, sobre educação para a morte. E eu queria que você falasse um pouquinho como que é essa educação. É até um termo esquisito, né? Como é que eu vou educar o meu filho, que é pequenininho, para algo que é tão difícil de se falar? Quando a gente fala de educação para a morte, Nauana, a gente fala de aspectos culturais. A cultura, ela evoluiu em muitas coisas, mas o processo do morrer, não. A gente repete hábitos e rituais de muitos anos atrás. Nós temos dificuldades de falar sobre o assunto. Nós não sabemos o que falar para os amigos que perdem pessoas, para os familiares que perdem pessoas. A gente não sabe como se comportar. E a gente não sabe como se comportar porque nunca ninguém sentou e falou assim: senta aqui, ó, quando alguém morrer, você não fala essas asneiras, tá. São várias asneiras que a gente escuta. Você não faz tal coisa, você faça isso, faça aquilo. Ninguém senta com a gente para falar sobre isso. E aí que eu falo que a minha missão de vida é levar um pouco disso para as pessoas, porque realmente é algo que vai acontecer, infelizmente, com todo mundo. Só tem um jeito da gente não perder alguém na vida: morrer cedo. Fora isso, se a sua ideia é viver, quanto mais tempo você viver, mais pessoas que você ama você vai perder. E aí a gente precisa aprender a se socializar e saber o que fazer com isso. E quando eu falo de educação para a morte, a gente começa com os pequenininhos, com a idade do seu, que é pequenininho. Mas como que eu vou falar, por exemplo, pro meu filho de 2, 3, 4 anos sobre algo tão pesado? De uma forma leve. Como? A gente fala da plantinha que morreu. Olha, essa plantinha faltou água, puxa vida, ela morreu, que triste. A formiguinha que eu pisei sem querer, nossa, agora essa formiguinha não vai respirar mais, porque tudo que nasce um dia morre. Então eu vou colocando na vida da criança aquilo que é real, porque é exatamente isso. Qual é o oposto, né? Qual é o contrário da palavra morte? É nascimento, não é vida. Vida é o que a gente tem entre o nascimento e a morte. Então, quando eu vou contando para uma criança do peixinho, então vamos fazer um ritual para o peixinho que morreu. Vamos colocar o peixinho numa caixinha, vamos enterrar o peixinho, ou vamos chorar o peixinho que for necessário. E o que eu mais vejo, Nauana, porque dói na gente como pai, eu entendo que dói, só que a gente precisa fazer as nossas crianças entenderem que esse processo de perdas, ele é natural. É doloroso, mas natural. E quando morre um cachorrinho, eu vou lá e corro comprar outro e não deixo a criança vivenciar aquela dor, chorar aquele cachorrinho que morreu, aquele gatinho que morreu, eu estou abafando dela algo natural. Só que aí, se daqui 1 ano, 10 anos, 5 anos, eu adulto, eu pai, que tentei apaziguar tudo na vida da minha criança, não estiver mais aqui, quem vai? Quem vai cuidar dela? E mais é isso, o que essa criança vai entender? Eu fui enganada a vida inteira. Porque quando uma hora ou outra, se essa criança permanecer viva por muito tempo, e assim a gente espera, ela vai se deparar com o processo do morrer de alguém. Então, por mais que a mãe e que o pai tentem esconder, não dá para esconder.
Porque a morte ela está presente em tudo aquilo que nasce. Sim. Deise, você comentou, né, que a gente não é ensinado desde pequeno e realmente, falando por experiência, eu sou uma pessoa completamente fechada, que eu não sei falar com as pessoas que estão passando por aquele momento. E sim, eu já passei por essa situação com o meu pai e eu não queria que as pessoas viessem simplesmente falar nada, era só um abraço e pronto. E como que a gente trabalha isso, por exemplo, com a gente que já é adulto? Isso mesmo, então vamos lá. A nossa cultura ensina que a gente tem que falar palavras prontas, que a gente sempre tem que dar um conselho. Esquece isso. Esquece isso. A gente nem sempre tem que dar um conselho. Até porque assim, vai passar. Vai passar pra quem? Cada pessoa também, isso é outro tema, né, pra gente abordar. Porque cada pessoa reage de um jeito. E é impossível a gente querer dar uma receita pronta. E são essas receitas prontas que eu falo que a pessoa já tá tão na dor. Aí vem a sociedade e pisa, esmaga, e aí pega essa dor e faz ela picadinho, porque é isso que acontece, é isso que eu vejo todos os dias aqui no meu consultório, atendendo as pessoas enlutadas, que a dor já é muito difícil, mas aí eu tenho mais raiva, dor, inveja, várias emoções em volta daquilo que as pessoas vêm falar pra mim. Então, assim, o que eu posso dizer para as pessoas? Cuidem com as palavras prontas, não tenha palavras prontas. Tá tudo bem você não saber o que falar, tá tudo bem você não saber como conduzir, tá tudo bem esse processo. O que eu posso dizer, não seja forte, põe pra fora, sofra, chore, tô aqui do teu lado para chorar junto com você se for necessário. Não dizer ao contrário, vai passar, Deus quis assim, que foi melhor assim, foi melhor assim. Pra quem? Deus quis assim, se eu falo isso pra uma criança, ela já me pensa assim, tá, mas que Deus é esse? Que quis me tirar o meu pai, que era tão importante na minha vida, que quis tirar alguém que era tão importante. Então, eu já coloco tudo aquilo que eu aprendi culturalmente, que Deus é bom, mas Deus vem e me traz essa coisa tão dolorida. Então, eu faço uma confusão na cabeça de uma criança, sabe? Então, e a gente não sabe necessariamente se foi bem assim que Deus quis, ou se foi o homem que conduziu de alguma forma para que aquela morte acontecesse, enfim. Mas o que a gente pode dizer sempre ao contrário do que as pessoas falam, seja forte. Nesse momento de dor, chore, não seja forte. Tá tudo bem não estar tudo bem. E ficar triste, não, Ana, eu recebo, vira e mexe ligação, eu brinco que eu já sei de todo mundo que morre na cidade. Porque as pessoas, elas me ligam assim, o fulano perdeu alguém, tá mal, tá triste. Ótimo, é assim que ele tem que estar. Porque se ele estiver fingindo que tá tudo bem, tem algo errado. Mas eu não aguento ver ele chorando. Bom, aí isso é teu, né? Porque dói na gente ver alguém que a gente ama mal, né? Mas então, nesse momento, talvez quem precisa de uma super terapia sou eu, que não tô dando conta de ver o outro mal. Ou o que eu faço? Chora junto, tá tudo bem, você não está tudo bem. Mas as pessoas, e quando eu falo de educação para a morte, a maioria dos enlutados, eles falam assim, as pessoas, elas sumiram. E eu entendo que as pessoas somem porque não sabem o que falar, as pessoas somem porque não sabem como chegar até você que está enlutada. E aí agora, eu posso falar sobre o seu pai ou eu não posso falar sobre o seu pai? E agora, como que eu me comporto? É por isso que as pessoas somem, sabe? E eu vejo que por mais que os enlutados, eles até entendem isso, porque um dia foram eles que sumiram com outras pessoas, poxa, vem uma carência, vem uma dificuldade e às vezes a gente só pode dizer, olha, você quer fazer algo? Eu posso te ajudar na sua casa? Vai fazer uma compra para a pessoa. Às vezes é muito melhor do que palavras bonitas. Vai lá ajudar a limpar a casa, lavar uma louça. Deixa que eu fico com as crianças aqui e você vai pro quarto chorar. Eu vou ficar com as suas crianças e vou dar conta da sua casa e você pode curtir a sua dor. Esse às vezes é o melhor jeito de poder ajudar alguém que está enlutado, porque essa pessoa, principalmente nos primeiros dias, meses, ela tá na dor. Ela precisa entrar em contato com essa dor. A dor é real, a dor tá ali. A gente fica fingindo que tá tudo bem, não tá tudo bem. Deise, falando agora então dessas pessoas enlutadas, podem existir a longo prazo, por exemplo, perdeu alguém muito importante quando era criança, não soube lidar, as pessoas que estavam ao redor não souberam lidar. Como trabalhar isso hoje, por exemplo, né? Porque graças a Deus a gente tem conseguido falar mais abertamente sobre o tema, mesmo ainda sendo um tabu e é algo tão normal que vai realmente acontecer com todo mundo. Mas como trabalhar isso aqui dentro? Porque às vezes é difícil de aceitar que você sofre por algo que aconteceu há tanto tempo. Na verdade eu sempre falo que o luto ele não tem um fim. Por isso que a gente não utiliza mais as fases do luto. As fases do luto, elas são fases da terminalidade, são fases que as pessoas passam quando se fala em negação, em processos de barganha, enfim. Quando você recebe a notícia de uma doença
terminal. E aí você chega num período dessa doença que você até entra em contato com a aceitação. Ok, estou doente, é isso que eu tenho, não, a doença já fez parte de mim, então deixa eu olhar para esse resto de vida que eu tenho. Mas no processo do enlutar-se, nem todos chegam na fase da aceitação, porque é isso. Eu não aceito, mas eu convivo. Porque as pessoas falam assim, eu não consigo aceitar. Então, talvez nem vai aceitar mesmo. Como é que eu vou falar para uma mãe que ela tem que aceitar que o filho morreu? Não é uma aceitação, é uma convivência. A gente não supera o luto, a gente convive com o luto. Eu falo que o luto, a gente vai criando, não é ele que diminui, é a gente que vai crescendo em volta dele. Então a gente convive porque a gente tem outros amores, né? Então sim, eu, Nauana, posso voltar a ser feliz um dia? Pode. Eu, Deise, posso voltar a ser feliz um dia? Posso. Eu posso voltar a ter momentos felizes? Posso. Isso não significa que eu não vou ter dias de muita saudade. Dias em que eu quero sumir no planeta, dias que eu quero ficar só quietinha lá, eu e minha dor, mesmo que tenha se passado 20 anos, 30 anos, 40 anos. Não importa o tempo. E eu sempre falo uma coisa, Nauana, a gente tem 3 tipos de morte. Quando o nosso corpo para, o coração para, o cérebro para, enfim. Quando nós somos enterrados ou cremados. E a morte real é quando nós somos esquecidos. Então, só se morre aí dentro quando você esquecer. Só que o amor não morre. O amor não tem tempo. Se existir o amor por aquela pessoa que estava aqui, e esse amor está dentro de mim, enquanto eu viver, a pessoa estará viva dentro de mim. E enquanto eu viver, eu sentirei saudade, porque teve amor. Eu sentirei falta, eu terei dor, dessa saudade mesmo. A saudade dói. O que eu não posso, morar na saudade, morar na dor. Aqui tem uma diferença, né? Então, assim, inicialmente no processo do luto, essa dor, ela é aguda, ela é intensa, ela toma conta da gente. Eu não consigo pensar em mais nada, não consigo fazer mais nada, porque aquilo toma conta da gente. Vai passando o tempo, e aí quando eu falo de tempo, cada um tem o seu tempo, tá? Não existe um tempo cronológico aqui. A gente tem alguns estudos que falam questão de 1 ano, e eu digo que 1 ano é o tempo suficiente para a gente passar por todas as datas pela primeira vez. Por isso que a gente fala dessa questão de 1 ano. Os primeiros meses são mais difíceis, mas tudo vai depender do vínculo que eu tinha com a pessoa, como foi a morte da pessoa. Então, se é uma morte por doença, foi um luto antecipado, então foi um sofrimento antes da morte acontecer. Se é uma morte repentina, geralmente é mais intenso no começo. Se é uma pessoa mais idosa, é menos tempo. Se é uma pessoa, né? Então, tudo vai depender de como foi. Então, por isso que a gente não fala de tempo necessariamente. Mas, esse processo todo é um processo que a gente vai aos poucos se adaptando, e eu vou, inicialmente é uma dor aguda, e depois a gente chama de dor integrada. O que quer dizer isso? Eu tenho a dor, ela tá ali no meu coração, mas eu também vou ter momentos felizes com meu filho, momentos felizes com amigos, momentos bons do trabalho, momentos tristes do trabalho, momentos tristes de saudade. Então, ela começa a integrar a minha vida. Então, isso não é esquecer. Muitos pacientes falam assim, eu tenho medo de esquecer porque, nossa, hoje eu passei o dia, fiz um monte de coisa e eu nem lembrei. Tá tudo bem. Eu sempre faço uma comparação assim. Para quem tem filho vai entender bem certinho. Quando eu deixo meus filhos na escola e venho trabalhar, e eu tô aqui nesse momento concentrada falando com você, e meus filhos estão lá fazendo outra coisa. Quando eu estou aqui conversando com você, falando com as pessoas, eu deixei de amar meus filhos que não estão comigo? Não, eles estão lá fazendo outras coisas, mas o meu amor por eles continua exatamente igual. E isso é um processo parecido com enlutar-se. Eu tenho alguém que eu amo, que não está mais aqui fisicamente, eu tenho uma saudade, uma dor que ela é minha, mas está tudo bem se eu estiver aqui no momento com você, confraternizando, no momento feliz, no momento que eu estou fazendo outra coisa. Isso em momento algum significa que eu deixei de amar ou de sentir falta. Deise, eu quero te interromper porque era a próxima pergunta e tem tudo a ver com o que você está falando. Muitas pessoas julgam as pessoas porque, por exemplo, ela teve um tempo menor de luto que a outra. Por que as pessoas fazem isso? Será que é uma dor incumbida ali? Enfim, porque parece que quando a pessoa tá feliz, porque como você falou, são momentos, mas a pessoa que tá ali do lado fala, ela não pode estar feliz, ela perdeu alguém há tanto tempo, olha a outra pessoa do lado dela, ela tá sofrendo e ela tá feliz. Essa é a famosa sociedade do espetáculo, que é péssima. Né? Porque olha só, não, Ana, se eu tô lá no velório e não choro, nem gostava do morto.
E se eu choro demais, as pessoas me entopem de remédio pra parar de chorar. Oi? Então eu falo, meu Deus. Né? Oi, o que eu faço? Eu posso chorar ou não posso chorar? Aí tá ok, a pessoa morreu, enterrou, nanã, vida que segue, etc. Aí se eu não saio de casa, meu Deus, você precisa sair de casa, você precisa ver gente. Se eu saio de casa, você viu, guria? Já tá saindo de casa. É essa sociedade que massacra a dor que existe. E eu preciso que os enlutados, eu falo isso pra todo mundo, enfim, tá tudo bem você ter momentos bons. Isso, em momento algum, significa que você esqueceu aquela pessoa. E muitos falam pra mim assim, eu era tão feliz antes. Também não era. Tá? É uma mentira isso aí. A gente, eu era super feliz. Não, eu era mais completo antes, com momentos bons e ruins. Hoje, talvez, eu vou ter momentos novos de felicidade de forma diferente, enfim, mas eu não estou tão completo quanto eu era antes com aquela pessoa viva. Mas quando a gente fala disso, do quanto a sociedade recrimina, a primeira coisa que eu sempre falo assim, tenta entender essa sociedade. Cada um faz de um jeito. E não existe certo e errado, né? Por isso, até para esse finados, você tem que de boa, você não tem que ir nada, tá? Você tem que ir no cemitério. Você quer ir no cemitério? Vai. Você tem que ir no cemitério. Você não quer, não é o lugar onde você se sente conectado, não é o lugar que você quer, não vai. Mas o que vão falar? Eu só não vou falar o que é pra falar aqui, tá? Porque eu tô na TV. Porque senão, dane-se o que vão falar. Porque a gente precisa se entender isso primeiro. E quando as pessoas começam a colocar o respeito por elas, antes do tem que, porque se eu não for, a minha tia vai reclamar, a minha avó vai fazer tal coisa. Elas que vão. Entende? Você tem que nada, no dia de finados, você tem que olhar para dentro, se sentir conectado com aquilo que te faz sentido. O que é que faz sentido no dia de hoje para você? Faz sentido ficar só dormindo, faz sentido ficar quieto, faz sentido fazer uma comida especial para aquela pessoa, né? E comemorar comendo com aquela pessoa aqui no seu coração. Hoje eu vou beber pensando naquela pessoa, aquela bebida que ela gostava. Hoje eu vou ir lá no cemitério porque eu me sinto conectado, eu vou ir em tal lugar, hoje eu vou andar na natureza. Eu não sei como é que você se sente conectado, né? Então, cuidado com as regras. A sociedade é cheia de regras. E aí, o que a gente percebe muito nas famílias, que eu vejo muito essas brigas assim, porque o fulano tá saindo demais, porque o fulano tá saindo de menos, porque aquela lá já foi até na festa da igreja. Qual é o problema? É aquilo que eu falei, eu posso estar aqui e isso não significa que eu deixei de amar os meus filhos que estão lá. A mesma coisa vale para quem a gente ama que não está mais aqui. Você pode ter momentos felizes e uma dica que eu sempre dou, quando eu falo, olhe para sua dor, mas não more nela, e porque alguns moram nela e daí vira um luto prolongado, um luto que pode ser até, né, trazer algumas patologias por conta disso, enfim, mas a gente tem outros amores que um dia também vão embora. Como eu posso ir embora, como eles podem ir embora. Então, a dor dói. E a gente olha pra ela, né? Eu sempre brinco, aquela só relação, eu e meu chuveiro, eu e meu travesseiro, tá tudo bem. Mas lembre-se também que a gente tem outros amores. Então hoje talvez seja um dia de conexão, de olhar mais pra dentro, mas também de olhar para aquilo que foi bom. A gente só tem saudade daquilo que foi muito bem vivido. Então, eu posso escolher ser um momento de reclusa, de ficar mais na minha tristeza, mas também de escolher relembrar momentos que são gostosos, que são prazerosos com aquelas pessoas que foram especiais, né? E eu acho que o finados, a gente tem que imitar um pouco os mexicanos, que eles trazem uma certa festa, uma comemoração para esse dia. E claro, são culturas diferentes, mas de conexão mesmo. De conexão com o quê? Com aquilo que aquela pessoa gostava. E além disso, também de conexão com os vivos, né? A gente tem pessoas vivas aqui dentro e a gente tem pessoas vivas aqui fora, que não vão estar aqui fora para sempre. Então, quando eu falo de amores, são todos os amores. Olhe para todos os amores, né? Que eu acho que isso é o que nos mantém vivos. Deise, gostaria de agradecer a sua participação. Como eu falei, especialista no assunto, a gente não poderia deixar, né, de conversar com ela sobre esse tema que é tão importante a gente trabalhar, como a Deise falou, desde pequenininho, né, Deise? Desde pequenininho, com certeza, né? Estou aí para que as pessoas precisarem. Logo, logo eu vou estar com um programa de vídeos, enfim, para ajudar as pessoas nesse processo. Tem hoje um canal do YouTube, que também tem uns processos de vídeo, tem o meu Instagram, tem um Instagram específico que é o ausências.presentes.luto, porque são ausências presentes que dói, né?
E o Instagram é Deise Rosa, é só procurar também lá Deise no Rosa, YouTube, né? D-E-I-S-E, normal. E o YouTube também tá como psicólogo Deise Rosa. São vários materiais aí para poder auxiliar tantas pessoas. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço.